E eu havia ganhado de uma pessoa um par de sapatos. Eu já dei esse testemunho aqui, talvez umas 2 vezes. Eu ganhei um par de sapato preto, número 40, na caixa. Como eu já tinha mais 2 pares ou 3, eu guardei no guarda-roupa e deixei ele lá. E o tempo foi passando. Aliás, não passou muito tempo não, talvez uma semana, 15 dias. E um belo dia eu fui na frente dizimar, e nessa igreja que eu frequentava, os irmãos vinham com os envelopes, o pastor ficava na frente, né, orava e falava algumas coisas, algumas palavras. E enquanto eu estava ali com o envelope na mão, nesse tempo os meus olhos batiam no pé de um irmão humilde, e o sapato estava furado, parecendo o dedo do pé, e aquilo começou a me incomodar, e eu senti como se uma voz falasse dentro de mim: dá para ele aquele sapato, dá para ele aquele sapato. E eu senti, não, eu tenho que dar aquele sapato para esse irmão. Aí depois até comentei com uma pessoa sobre isso, a pessoa falou: então obedeça. E na quinta-feira, eu voltando para o culto, peguei a caixa de sapato, coloquei na sacola, coloquei no porta-malas do carro, fui para o culto. No final do culto, chamei o irmão lá fora: ô irmão, eu tenho um presentinho aqui para o irmão, vamos ali. Ué, ele foi comigo, chegando lá, abriu o porta-malas, entreguei para ele a sacola, ele abriu, quando ele viu aquele sapato, irmão, tamanha foi a alegria no rosto dele, ele não cessava de me agradecer: obrigado, irmão, Deus abençoe, obrigado, irmão, Deus abençoe, obrigado. Eu falei: tá bom, irmão, tá bom. E saí fora. Porque senão aquilo pode subir na cabeça da gente. O meu pai, irmãos, morreu pobre. Mas o meu pai tinha um tesouro lá no céu. Aleluia! Em Ageu 2:8 está escrito: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Mas muitas das vezes Deus não prospera a pessoa, Deus não permite que consigamos algo, é porque Ele sabe que aquilo vai nos afastar dEle, é porque Ele sabe que aquilo vai nos ensoberbecer, vai nos tirar a prioridade, que é Deus. Mas eu gostaria aqui de abrir um parênteses. Em Lucas 19:2, fala de um outro rapaz que também era rico, mas que não teve a mesma atitude do que o jovem rico aqui, tema da nossa mensagem. Eu estou falando de Zaqueu. Zaqueu era como Mateus, um publicano, um cobrador de imposto do Império Romano. Ele era o chefe, ele era considerado por todos um ladrão, odiado pelos judeus, considerado um pecador. Mas Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, ele queria mudar de vida, ele queria ver Jesus. Mas como fazê-lo sem receber reprovação? Será que Jesus o receberia? Pensava ele. Receberia sim. Porque Jesus não lança fora quem vai arrependido até Ele. Um dia Jesus também nos recebeu, e quem éramos nós? Pecadores, mentirosos, mesquinhos, traiçoeiros, enganadores, e hoje metidos a santarrões. Jesus andava sempre acompanhado de uma grande multidão. Havia entre eles alguns escribas e fariseus, e eles poderiam destratar Zaqueu. Zaqueu era conhecido, ele era bem baixinho, de pequena estatura. Eu não sei se talvez ele seria um anão, mas um dia ele descobriu que Jesus havia chegado na cidade de Jericó, mas que pena, já estava indo embora. Mas o que ele fez? Correu atrás da multidão, deu a volta. Ele passou um pouco mais à frente, ele conseguiu com dificuldade subir em uma árvore, uma figueira brava, que ficava ali na beira do caminho. Você com certeza conhece essa história. E sabendo que Jesus ia passar por ali, ele subiu e ficou lá em cima quietinho, esperando. Ninguém sabia que ele estava lá, ele queria pelo menos ver o rosto de Jesus. E a multidão se aproximava, e ele espiando lá de cima. Imagina a cena, irmãos. Quando finalmente, passando ali por baixo daquela árvore, todos pararam. Ele estranhou quando Jesus olhou para cima, e sorrindo, Jesus o chamou pelo nome: Zaqueu. Jesus sabia até o nome dele. Jesus sabe todas as coisas. Jesus conhece o nosso pensamento. Ele sabe qual o motivo de você estar aqui hoje.
Se você está pensando aqui, fixando aqui na mensagem, ou se você está pensando o que você vai fazer depois do culto. Mas então Jesus parou, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Pousar, irmãos, segundo o dicionário, significa hospedar, descansar. Jesus também nessa noite quer hospedar na sua casa. Jesus também nessa noite quer fazer morada no seu coração. Desça, receba Jesus na sua vida. Mas Zaqueu se assustou. Como Jesus sabia que ele estava ali e ainda chamou pelo nome. Mas Zaqueu, ele desceu rapidinho, ele recebeu Jesus alegremente, assim como nós um dia também o recebemos, assim como nós também um dia o aceitamos no nosso coração. E Zaqueu, ele não perdeu a chance que teve, ele desceu, abriu a porta do seu coração, abriu a porta da sua casa. O outro jovem rico, ele preferiu se retirar. Mas o coração de Zaqueu não estava nas riquezas que possuía, porque Jesus não precisou pedir para ele se desfazer dos bens que ele tinha e dar para os pobres. Ele mesmo se antecipou e disse, vejamos em Lucas 19, 18. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se por acaso eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Por que ele disse que iria restituir 4 vezes mais? Em Êxodo 22, 1 está escrito que se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, pelo boi pagará 5 boi e pelas ovelhas 4 ovelhas. A ovelha naquela época ela era dada como dinheiro, era pago tributos, impostos. Quando a pessoa não tinha dinheiro, era talvez pobre, a ovelha era dada como pagamento. Foi por isso que quando o profeta Natã confrontou ali Davi pelo pecado de adultério com Batseba, ele contou aquela história das ovelhas. Os irmãos com certeza já leram essa passagem. Vejamos o que Davi disse em 2 Samuel 12, versículos 5 e 6. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor que, digno de morte, é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e não se compadeceu. A lei mandava o ladrão restituir quadruplicado. Zaqueu não tinha apego aos bens. Eu acho que Jesus não pediria para o jovem rico se desfazer dos bens, se ele não tivesse o seu coração nas riquezas. O coração dele estava nos bens que possuía, nas propriedades. Está escrito: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, riquezas. E Jesus também nos aconselha: é melhor ajuntarmos tesouro no céu. Em Mateus 6,19 está escrito: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões roubam. Ah, irmão Milton, como juntar tesouro no céu? Diminuindo a si mesmo, se humilhando, dando, perdendo para ganhar. Como? Boas obras, boas ações, ajudar um necessitado, visitar um doente, dar uma carona para alguém, trazendo-o para o culto, para a igreja, dar uma esmola. Eu sei que você já sabe, irmãos, mas boas ações não servem para a salvação. A salvação é só através de Jesus. Mas se você, como servo de Deus, fizer estas coisas com o coração aberto, poderá contar como galardão, que eu também não sei certo o que é, mas eu sei que é uma coisa boa, recompensas, pedras preciosas na sua coroa, prêmios, homenagens que um dia iremos receber do Senhor lá no céu. Porque a salvação é somente através do sacrifício que Jesus fez por nós, lá na cruz do Calvário. Davi era rico, Salomão era rico, Abraão era riquíssimo, Jacó e muitos outros.
Mas você não pode ter o pensamento principal nisso. O seu pensamento principal tem que estar em Deus. O seu pensamento principal tem que estar em Jesus. Mas Jesus, então, conhecendo o pensamento ali daquele jovem, viu que o coração dele estava inclinado para a sua riqueza. Jesus, então, o aconselhou a vender tudo e se livrar daquele embaraço que o prendia. Mas ele se recusou. Irmãos, a nossa carne, ela tende para coisas materiais. Mas eu pergunto, e você, irmão, e eu? Nós precisamos nos desfazer de que embaraço? O que tem nos atrapalhado de servir a Jesus? Família? Emprego? Ou outra coisa? Eu conheci uma pessoa, um irmão, que ele trabalhava enrolando cigarro de palha. Diz que não tinha opção. Não adianta você observar os mandamentos. A pergunta é a mesma que continua ecoando no ar: o que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna está em Deus, a vida eterna está em Jesus.